Irmãos, estamos aí num momento de acelerar ou ligar as turbinas do nosso coração para uma oportunidade da qual nós temos trilhado já há alguns anos, que é o Aviva, não é? O Aviva é um lugar onde nós nos dedicamos para recebermos uma porção mais extravagante do Senhor. Nós sabemos que quanto mais nós nos colocamos na presença do Senhor, quanto mais a nossa agenda é cheia de encontros com Deus, mais o Senhor se revela, amém? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então nós sabemos que há uma porção extravagante do Senhor, e quando nós nos dedicamos a ela, o Senhor então age e faz. E para isso, eu preciso dizer a você o seguinte: toda a agenda da semana que vem, isso envolve as orações pela manhã, o culto das mulheres na quarta-feira, a escola bíblica de quarta-feira, não é? Todos os envolvimentos, todos os em casas, nós cancelaremos para que a tua frequência na quarta, quinta, sexta, sábado e domingo seja assídua, contínua, e para que o Senhor fale ao teu coração, tá? Então nós estamos cancelando todas as atividades, com exceção dos em casas que estão alinhados para a limpeza da igreja, amém? Esse amém é mais, sentido na pele assim, né? Mas tem sido bênção. E então nós vamos fazer dessa maneira para que você se prepare. E nós vamos falar um pouco a respeito disso. A hora que nós temos o próximo fim de semana, estaremos no meio do Aviva. No outro nós iniciaremos uma série chamada Gênesis. E vamos começar em Gênesis então a buscar o que o Senhor quer falar conosco através deste início, deste momento de criação, deste momento de relação de Deus com o homem. Mas já que estamos prestes a iniciarmos um novo tempo diante da presença do Senhor, o tema da mensagem de hoje é um convite para mais de Deus. E eu quero então ir com você para o outro lado. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 22, e vamos ler dos versículos 8 ao 17. Abra a última página da tua Bíblia e coloque-se de pé. Vamos ler juntos e orarmos para que o Senhor, que está no meio de nós, continue falando, continue ministrando as nossas vidas, continue nos dando de uma porção extravagante da palavra dEle e da presença dEle, em nome de Jesus. Apocalipse, capítulo 22, página 1182 da NVI. A última, literalmente, eu não sei se a tua está assim também, mas é a última. Versículo 8 ao 17 diz assim: Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam a prática e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e descendente de Davi,
a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Pai amado, Pai querido, eis aqui, Senhor, a nós, a Tua palavra e ao Teu Santo Espírito. Senhor, usa conforme lhe apraz, usa conforme a Tua vontade, molda-nos, transforma-nos, ensina-nos, dá-nos mais de Ti, Senhor. Precisamos de mais de Ti. As coisas que Tu revelas por meio do Teu Espírito, as coisas insondáveis de Deus, revela a nós nessa manhã. Fale ao nosso coração nessa manhã. Ministra as nossas vidas nessa manhã. Precisamos de Ti. Prepara-nos para esta semana. Prepara-nos para estes próximos dias, para que venhamos a experimentar de mais de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Irmãos queridos, estamos diante de uma nova semana, uma semana da qual estamos nos preparando para sermos mais cheios do Espírito, para buscarmos mais da presença de Deus. E esse texto é um texto que nos educa a isso, nos ensina a isso, nos dá umas dicas para como vivermos o que Deus tem para nós de uma maneira ainda melhor. O primeiro trecho é um momento muito especial onde João, o apóstolo João, na ilha de Patmos, que havia tido uma experiência muito profunda de estar na presença de Deus, de contemplar o céu e de receber as coisas acerca das últimas coisas. Ele havia escrito de maneira simbólica, todo o Apocalipse ele é uma literatura simbólica, um livro que não dá para a gente querer colocar o que está escrito ali nos acontecimentos do mundo de maneira isolada, e fazermos como que videntes do livro que está diante de nós. Mas é um livro que, juntamente em harmonia com a palavra de Deus, quando nós lemos, nós vamos entendendo o Espírito de Deus e o Espírito deste mundo que está ali para ser revelado, para que nós estejamos cada vez mais confiantes e mais vigilantes. Amém? É um livro de esperança, não é um livro de caos. É um livro que nos ensina a contemplarmos as coisas espirituais da parte do Senhor. E neste momento, então, João, versículo 8, que sou aquele que ouviu estas coisas, está ali autenticando a sua autoria do que estava escrito. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e os seus irmãos, os profetas, e como todos os que guardam a palavra deste livro. Ele diz: se for se prostrar, se for adorar, adore a Deus. Adore a Deus. Esse anjo repreende João de uma postura que novamente João toma, porque lá no capítulo 19, versículo 10, ele já havia feito isso, ele já havia sido repreendido. Mais uma vez ele confunde a quem ele deve adorar e ele se prostra diante de um membro daquela hoste celestial, que não era o próprio Deus. Assim como eu e você podemos correr o risco de sermos tentados a colocar pessoas no lugar de Deus no nosso coração. Então, dica número 1 para você que vai participar essa semana do Aviva. Irmãos, Deus fala por meio de quem Ele quiser.
Porque a mensagem, ou seja, a mensagem ou o remetente da mensagem é mais importante do que o mensageiro. O que nós ouvimos de Deus é para que venhamos a glorificar a Deus e não o mensageiro. Claro que nós, como pastores dessa casa, zelamos por quem nós trazemos, não é? Às vezes, quando a experiência não é tão boa, nós não repetimos, não trazemos mais. Às vezes a experiência aqui é boa, mas lá na mesa de casa é ruim, também não trazemos mais. Porque nós zelamos, porque esse é o nosso papel, para que aquele que venha e ocupe este lugar, traga uma palavra cristã, bíblica, cristocentrada. Amém? Então nós temos esse zelo. Porém, entretanto, todavia, Deus fala como Ele quer, com quem Ele quer. Goste disso você ou não. Ele pode usar uma mula, Ele pode usar um Jean, Ele pode usar um João, Ele pode usar a criação, Ele pode usar o que Ele quiser. Então, o que nós devemos fazer nessa semana é baixarmos as nossas guardas de religiosidade e de tensão. Eu falo para mim também, tá bom? Estou pregando para mim também hoje aqui. Para que nós estejamos sensíveis à voz de Deus. Aquilo que não for bom, a gente joga fora. Aquilo que for de Deus, a gente guarda no coração. Amém, irmãos? Nós podemos estar neste lugar de sensibilidade a ouvirmos o que o Senhor vai querer falar. Eu creio que nesta semana, se você se dedicar a ouvir o que Deus tem para você, Ele poderá falar contigo, inclusive no seu trabalho na terça-feira, no seu trabalho na quinta-feira, na tua madrugada na sexta-feira. Ele poderá falar contigo de várias maneiras, porque todas as vezes que nós nos dedicamos, quantos aqui já fizeram um impacto aqui na igreja? Levante a mão, bem alto para eu poder te ver. Amém, olha que bênção. Amém, nós agendamos impactos esse ano, viu? Tem muita gente para fazer ainda. O Senhor fala, quando nós intensificamos a busca, o Senhor intensifica a mensagem. Quando nós paramos um pouco das coisas do cotidiano para nos dedicarmos um pouco mais ao Senhor, o Senhor vai falar conosco, e o meio pelo qual Ele vai falar, nós não podemos limitar. Nós não podemos dizer ao Senhor: Senhor, se o Senhor falar, fale só através desta maneira em que eu quero ouvir. Porque não é assim que funciona. O Senhor vai falar como Ele quiser falar, através de quem Ele quiser falar. Amém? E nós precisamos nos submeter à voz de Deus e da maneira pela qual Ele vai querer falar conosco. Em nome de Jesus. Os judeus tinham dificuldade de ouvir a Jesus. Pense que loucura é essa. Dificuldade de ouvir a Jesus. Nós ficamos pensando, se nós estivéssemos no lugar daqueles judeus, daquele povo naquela época, nós viveríamos seguindo Jesus, não é? Mas eles chegaram, olha que absurdo que eles chegaram a dizer a Cristo, em João 8,53, você é maior do que o nosso pai Abraão. Ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? Eles estavam mais preocupados com nomes importantes, mais presos a nomes importantes do que a própria manifestação de Deus na terra. E por conta disso, eles se privaram de ouvir o que Deus tinha para falar, de viver o que Deus tinha para revelar, porque eles estavam tão presos a homens bons, que o foco ficou mais entre os homens do que no mover de Deus daquele tempo, daquele espaço, daquela época. E nós podemos correr esse risco. Nós podemos ficar na expectativa de um preletor mais do que do outro,
Podemos chegar aqui numa noite de aviva e olharmos para o preletor dos quais estão lá alinhados, vocês já sabem quem são, e dizer: ih, é ele hoje. Puxa vida, podia ter ficado em casa. Pronto. O Senhor não vai falar no teu coração. Você mesmo bloqueou, fechou a porta, trancafiou, fechou com corrente, jogou a chave ainda no poço. Esteja atento. Eu quero te dar um alerta para que nós possamos mergulhar mesmo diante daquilo que o Senhor quer falar a nós. Amém? Agora, ainda que alguém venha aqui e traga uma profecia, dando a você dizendo até o número do teu RG, né? Você aí de camisa azul, de RG 28, 804, 796, diga assim: levante agora, o Senhor é contigo, vai te enviar às nações e tá. Não faça como João. E coloque no seu coração autoestima de adoração àquela pessoa. Para que você não caia na mesma cilada que João. Para que você não tenha que ser repreendido. Faça o seguinte: glorifique ao Senhor, adore ao Senhor, porque é Ele quem vai se mover no nosso meio, é Ele quem vai visitar o teu coração, é Ele quem vai curar as tuas feridas, é Ele quem vai falar contigo com profundidade, é Ele quem vai dar destino à tua vida, amém? Você crê nisso? Aumente as suas expectativas, mas não coloque elas em homens, não coloque. E aquele apreço que você tem por mim, diga: não, eu gosto de ouvir, né? Às vezes eu saio daqui, aí vem aquela tentação de alguém que diz para mim assim: ai pastor, esses preletores foram uma bênção, mas quando o Senhor prega... Olha, a minha natureza ama ouvir essas coisas, mas por favor, não faça isso comigo, e nem contigo, em nome de Jesus, não faça isso. O único que deve ser colocado nesse lugar de autoestima, desse jeito, aqui nessa casa, é Deus. Em nome de Jesus. Tá bom? Não faça isso com você mesmo. Não faça isso comigo, não faça isso com ninguém. Não adianta de nada a gente sair de uma cultura idólatra e virmos para uma igreja de parede preta para idolatrarmos homens. Não adianta nada, é a mesma coisa. Amém, irmãos? Glória a Deus. O mensageiro não é maior do que o remetente. Primeira coisa, tenhamos convicção disso. Tenhamos o nosso coração no lugar certo. Daí o texto continua dizendo lá no versículo 10. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, ou seja, não guarde somente com você, fale a todos, pois o tempo está próximo. Comecinho do versículo 12 ele vai dizer: eis que venho em breve. Aqui é o próprio Cristo falando, João escrevendo palavras de Cristo. Olha, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes a gente fica assim, então, né? Começa a pensar: poxa, mas tantas gerações se passaram, tantos séculos se passaram, tantas pessoas já passaram nessa jornada de fé, que achavam que Cristo viria nos anos deles, e Cristo ainda não veio. Deixa eu dizer uma coisa para você: se Jesus não voltar em nossa época, de um jeito ou de outro, encontraremos com Ele na nossa morte. Então, está próximo, porque a vida é como um sopro, os dias passam como o vapor, como a neblina de São Bento do Sul, daquele dia de sol, que amanhece e você não vê um palmo à sua frente, 10 da manhã você está querendo tirar a pele do corpo de tanto calor que você está sentindo. Saudades da neblina. A vida é assim para mim e para você. E o Senhor está nos lembrando de que Ele vem em breve. E de que essa surpresa será real. Ele alerta, Ele fala de um jeito forte para chacoalhar o povo que crê em Cristo. Ele diz no versículo 11, o próprio Cristo diz isso: continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Não é que ele está dizendo ou estimulando
a pessoa para pecar. Mas ele está dizendo: acordem, decidam-se, a que Deus vocês irão servir, que estilo de vida vocês irão viver. Se a tradição e a cultura deste mundo vai dar o tom para a sua jornada, ou se as coisas de Deus e a vida em obediência à palavra dará o tom para a sua jornada. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Depois de receber a revelação de Cristo no seu coração, não deixe a mornidão, não deixe as águas mornas tomarem o teu coração de tal maneira que a tua vida seja uma vida ordinária, tanto para os irmãos da igreja quanto para as pessoas desse mundo. Uma vida no sentido não de que você se torne um alguém um dia, mas uma vida ordinária, uma vida da qual você está vivendo no piloto automático, sem relação com o Senhor, sem expectativa da presença dEle, sem expectativa de querer saber o que Ele tem para te falar, qual o próximo passo que você pode dar, de entrega, de santificação, de presença de Deus. Cristo está chacoalhando as estruturas do nosso coração. O Senhor nos ensina um caminho ainda mais excelente. Olha o que em Daniel capítulo 12, versículos 9 e 10 vai dizer para nós. Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Jesus está usando estas palavras de novo, daquilo que estava lá em Daniel, e vai dizer: muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. Irmãos, o Senhor está nos chamando para um novo degrau de santidade na presença dEle. O Senhor está nos chamando para um novo lugar de quebrantamento na presença dEle. O Senhor está nos chamando para aquele lugar de lágrimas, de construirmos altares na presença do Senhor, de sermos aquela terra afofada e adubada para receber a sua palavra, de encontrarmos e procurarmos procurarmos e encontrarmos radicalidade na nossa vida com Deus. Às vezes eu vejo o cristão vivendo uma vida de fé usando o espelho retrovisor, sabe? Olhando lá para trás, na linha de onde ele começou, olhando lá para trás, querendo voltar o caminho, se igualar àquelas práticas antigas, vivendo: que tolo que eu fui quando eu me dediquei mais ao Senhor. Nossa, eu me lembro das madrugadas que eu ia orar na igreja, agora eu não preciso mais disso, eu faço isso no conforto da minha casa. Sabe, amados, claro, Deus não está aqui, Deus não está na tua casa, Deus está onde você está. Ele pode estar também em outros lugares, Ele está onde Ele quiser, Ele é onipresente, amém? Mas nós não vamos para lugares específicos porque Deus está ali. Nós vamos para lugares específicos para um ajuntamento onde Deus se move por meio dos irmãos. Faz sentido? Então, a palavra nos ensina isso. Agora, não confunda uma coisa com outra, porque às vezes o Senhor vai requerer de você um sacrifício. Não como paga da salvação, porque para isso não há preço que exista. Para isso Cristo já pagou. Mas como uma adoração suave e agradável. Talvez o Senhor requeira de você acordar de madrugada para orar. Talvez o Senhor requeira de você um tempo de jejum, de passar fome mesmo. Talvez o Senhor requeira de você desligar a tua televisão e, ao invés de você ficar lamentando pela TV estar desligada, você dobrar o teu joelho na sala e orar. Talvez o Senhor irá requerer coisas de você das quais, cuidado, para não calar a voz do Espírito e não achar: mas eu não preciso mais disso, estou na época da graça agora, não há mais sacrifício necessário. Cuidado, para a salvação não há mesmo, mas a tua adoração, quem dá o tom é você. Tem alguém aqui?
A tua adoração, quem dá o tom é você. É você que vai definir a intensidade da tua busca por Deus. É você que vai definir o quebrantamento do teu coração para que Deus fale de uma maneira diferenciada contigo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Há um ritmo, há uma intensidade. O Senhor nos chama para esse lugar. Agora, o que há de mais lindo nisso tudo, e apocalíptico nisso tudo, e revelacional nisso tudo, é que Jesus vai dizer no versículo 12, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. E ele estampa com muita clareza, dizendo que é ele quem fala, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele está dizendo para nós, que aquilo que ele mostrará, nos presenteará, está preparando para nós no futuro, não deixará dívida para ninguém. Seja um irmão que tornou-se um mártir e que entregou a sua vida de tal maneira que foi igualmente crucificado com Cristo, como alguns dos apóstolos, ou o próprio Pedro que decidiu não ser igualado ao seu mestre e pediu para que a sua crucificação fosse ainda de ponta cabeça. Ou João Batista que foi decapitado. Ou tantos outros que nos primeiros séculos, principalmente nos 300 primeiros anos, onde houve perseguição implacável, foram martirizados. Como a mim e a você, em pleno século 21. O Senhor não é aquela propaganda enganosa do Shopee. Sabe quando você vê um produto no Shopee e você fala, uau, tá barato demais, eu vou comprar isso aqui, encontrei a promoção. Quando chega, é menor, é pior, e você tem aquela sensação de que foi enganado, sabe? Sabe o que eu estou falando, né? Não precisa se revelar que você já passou por essa frustração. Eu vou deixar você aí no secreto, pensando na compra que você fez, achando que você tinha, encontrado um babado e descobriu que foi enganado. Ninguém vai chegar no céu e vai dizer, ah, Senhor, é isso? Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai chegar no céu e se frustrar com o céu. Eu lembro quando eu era adolescente, eu pensava no céu, e eu queria muito casar. Já falei isso aqui, falei algumas vezes. E eu ficava na expectativa, Senhor, não volta até minha lua de mel, pelo menos. Vocês sabem o que eu estou querendo dizer, né? E aí eu pensava assim, nossa, eu vou usar aquelas roupas, de teatro de igreja barato, aquele lençol branco furado no meio, para fingir que é o anjo ou Jesus, eles furam um lençol no meio, colocam aquela coisa. Numa grama, aí eu era piá de prédio, pensava, meu chapéu, eu vou estar numa grama com um monte de formiga, eu vou ficar com aquela roupa branca, ficar andando de um lado para o outro devagarzinho, assim, num gramado eterno, sem fim, E eu tinha essa ideia, na minha adolescência, de que o céu ia ser isso. Pobre de mim. O Senhor não vai dever nada para ninguém no final. O Senhor não fica devendo para ninguém. Então, meus irmãos, o Senhor nos convida a uma vida de fazermos as loucuras para Deus, porque a maior de todas as loucuras Ele está preparando para nós, amém? Então Ele nos convida a vivermos uma vida onde na rua, no nosso dia a dia, podemos pregar o Evangelho. Ele nos convida para uma vida de servir, onde abrimos mão das nossas vontades para servirmos necessidades. Ele nos convida a uma vida de perdoar, liberar pessoas que estão escravas lá no nosso coração, que nós escravizamos com aquele rancor. Ele nos convida para fazermos as maiores das loucuras com a nossa vida.
no obedecer, em submeter questões, né, da nossa vida à palavra de Deus. Senhor, o que eu gostaria de fazer é isso, mas a tua palavra me diz aquilo. Então, Senhor, eis-me aqui, eu vou fazer aquilo, porque eu sei que é melhor obedecer do que sacrificar. Ele nos convida a uma vida de acolhimento, acolher pessoas na nossa vida, pessoas que às vezes não temos nem afinidade, mas Ele traz pessoas para perto, para que a gente possa ser bênção na vida delas. Uma vida cheia de loucuras. E irmãos queridos, para que nós possamos estar engajados e vivendo isso de uma maneira plena, o Espírito Santo tem que incendiar o nosso coração, o Espírito Santo tem que invadir os quartos escuros de dentro do nosso coração, para que Ele possa trabalhar dentro de nós, de dentro para fora. Amém? Então, quando nós estamos num ambiente de exposição, de manifestação de Deus, onde 2 ou 3 estão reunidos, lá o Senhor está, nós precisamos então nos preparar para isso. E a mensagem nessa manhã não é nada mais, nada menos do que isso. Se prepare para esta semana. Leve a sério o teu processo de se encontrar com o Senhor. Imagine que de alguma maneira o Senhor vai falar contigo, vai tocar a tua vida, vai mudar a tua realidade, vai tocar na tua história, Ele vai se revelar a você. Imagine que algo sobrenatural está prestes a acontecer. Eu creio nisso. Eu creio que o Senhor pode causar uma revolução em alguns aqui. Eu quero fazer parte desses alguns. Eu quero fazer parte desses alguns. Sabe, não diz respeito a uma terra santa. Não diz respeito. Irmãos, vocês já que estão congregando conosco aqui há mais tempo, vocês sabem que nós não pregamos essas coisas, nós não tornamos místico aquilo que não é. Mas nós entendemos pela palavra de Deus que o Senhor derrama porções específicas para quem especificamente busca Ele. E é isso que o convite está para nós nessa semana, para que venhamos a buscá-lo de uma maneira diferente, para que você possa criar consciência disso nesta manhã, preparar a tua semana de uma maneira diferenciada, sabe? Talvez acordar mais cedo e dormir mais cedo, se abster um pouco da televisão, se abster um pouco das suas regalias para buscar mais ao Senhor, para colocar mais a tua vida diante de Deus. E sabe o que é mais lindo disso tudo? Pode ser que você goste tanto disso que a hora que acabar a vida você continue. Vai saber se Deus não te pega aí, né? De jeito. O Senhor está te esperando. Ele está te esperando. Versículo 14. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida. Isso daqui está falando de lavar as vestes no sangue do Cordeiro, está falando de exposição na presença de Cristo, está falando de exposição na palavra de Deus, de exposição com o coração contrito e quebrantado em adoração ao teu Cristo. Isso está falando de um movimento, está falando de algo que o Senhor está na expectativa. Irmãos, purifiquemo-nos de todo mal. É uma semana para nos purificarmos, é uma semana para nos rendermos a Deus, é uma semana para fazermos uma imersão profunda, é uma semana para a gente clamar, é uma semana para a gente chorar, é uma semana para a gente esquadrinhar o nosso coração e buscar caminhos maus para nos arrependermos e pedirmos perdão ao Senhor. Salmo 139, 23, 24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em mim conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Irmãos, não existe avivamento sem choro, não existe avivamento sem rendição, sem arrependimento.
Se você está procurando um avivamento para o teu coração, comece pela porta da ovelha. Qual é a porta da ovelha? É a porta do quebrantamento, é a porta do arrependimento, é a porta onde você olha para dentro de você, você esquadrinha o teu coração e você vasculha aquilo que desagrada ao Senhor. Avivamento não é um ambiente bombástico, preste atenção, cheio de fumaça e de música que você está esperando para ser tocada. Avivamento é encontro com Deus. E encontro com Deus requer temor e tremor. Encontro com Deus requer um quebrantamento, requer uma postura, requer um estado de coração, requer uma mente na expectativa de algo que Ele está por fazer ou por falar. A gente não vive avivamento por conta de um ambiente. Ei, deixa eu te dizer algo, essa coisa de ambiente é neopentecostal, viu? Essa coisa de ambiente, de construir de fora para dentro, não é bíblico. O ambiente que Deus procura é o ambiente do teu coração. É o ambiente lá dentro de você. Como está esse ambiente? Como está esse ambiente? É esse ambiente que Ele quer ministrar. É esse ambiente que Ele quer entrar, que Ele quer mudar, que Ele quer tocar. É esse ambiente que Ele quer revolucionar. É lá dentro do seu coração. Se existe pecado lá que precisa ser confessado, confesse. Se existem coisas que precisam ser colocadas para fora, coloque para fora. Prepare-se para o avivamento dentro do teu coração. Porque quando Deus aviva de dentro para fora, Ele aviva até no silêncio. Agostinho de Hipona disse o seguinte uma vez: movimenta-se com o corpo o que muda de lugar, e movimenta-se com o coração o que muda de afetos, paixões. Quais são os afetos? O Senhor precisa mudar de lugar dentro de você. Quais são os afetos que precisam ser evidenciados dentro de você, as tuas paixões, que você precisa perceber pelo Espírito Santo que te convence que está no lugar errado? Qual é o afeto? Qual é a paixão? Qual é o amor que está na prioridade errada dentro de você, que o Senhor está te chamando para esse lugar de purificação? Como que a gente descobre isso? Não é numa simples reflexão e você dizer para mim: ah, pastor, não tem nenhum não, está tudo em ordem. Não. Sabe como o Espírito Santo revela para nós os nossos afetos, as nossas paixões que estão no lugar errado? Quando a gente se ajoelha na presença do Senhor e a gente busca Ele incessantemente. Quando a gente permite com que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Quando a gente dá tempo para que Deus se manifeste nos nossos encontros com Ele. Nos nossos encontros com Ele. Quando nós paramos tudo para ouvir o que Ele está dizendo. Sabe, o Evangelho ele não é um opressor de afetos. Ele não é um opressor de amores. Ele reordena os amores de dentro para fora. É quando nós fazemos de Cristo o que há de mais importante. E essa é a beleza de conhecê-lo. Stefano estava cantando hoje aqui sobre conhecer a Cristo. Essa é a beleza. Porque quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós nos apaixonamos para Ele e menos nós estamos apaixonados pelas coisas desse mundo. Quanto mais nós permitimos com que Cristo fale ao nosso coração e ordene os nossos amores, mais nós vamos percebendo que as coisas do porvir são mais relevantes do que as coisas deste mundo.
e a nossa vida começa a sofrer um avivamento. É disso que eu estou falando contigo nessa manhã. É desse avivamento que Cristo quer fazer no teu coração nesta semana. É um avivamento que você se encontrará irreconhecível para você mesmo, porque quanto mais nos encontramos com Cristo, mais dele é depositado sobre nós e menos de nós sobra. Amém, meus irmãos? Que o Senhor fale ao nosso coração e nos convide com profundidade, porque é o que Jesus faz. Para terminar, queria pedir para que o pessoal do louvor já pudesse subir. Versículo 16. Está escrito: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz, o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O que é, simbologicamente, a estrela da manhã? É o sol. É o sol. É o sol que nasce no leste e traz para nós esperança. Essa esperança, ela está para nós na volta de Cristo. Ele é a resplandecente estrela da manhã, que já veio, morreu por nós, ressuscitou, foi assunto aos céus, mas voltará para nos buscar, amém? É este o Cristo que fala conosco, e é este o Cristo que diz: o Espírito e a noiva, o Espírito Santo e a igreja dizem: vem, e todo aquele que ouvir, diga, vamos dizer juntos, 1, 2, 3 e vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Ele diz: todos venham? Não, ele diz: quem tiver sede. Quem tiver sede. Quem tiver sede, mas não é qualquer sede, não é da água do meu filtro de barro lá de casa, não é das coisas que eu ainda não comprei e que eu quero comprar, não é de nada a não ser do próprio Cristo, da água da vida, da água da eternidade, que em Cristo Jesus nós podemos acessar. Então, meus irmãos, o Senhor precisa gerar, e você precisa querer encher o seu coração com sede da água da vida, com sede da presença de Deus. E às vezes, para que a gente sinta sede no Espírito, é necessário a gente provocar uma aridez na alma. Me escute nessa manhã, enquanto nós caminhamos para o momento de ministração. Se nós estamos o tempo todo satisfeitos com as coisas deste mundo, nós não sentiremos sede das coisas de Deus. Se as coisas deste mundo estão nos satisfazendo um dia após o outro, nós não teremos a oportunidade de encontrarmos sede pelas coisas de Deus. É por isso que quando a gente fala de jejum, quando a gente fala de se abster de coisas, de práticas, propositalmente, é porque propositalmente a gente quer causar uma aridez na nossa alma. Por que é que Cristo foi para o deserto ficar 40 dias? Porque no deserto há aridez. Porque todos os poços que não são os poços daquele que Deus cavou precisam secar, para que a gente não encontre em mais nenhum deles resposta. Para que aquilo que Deus quer jorrar, para que a água da qual Ele quer derramar, seja para nós vital. Aquilo que vem de Deus nunca será vital se a nossa esperança estiver nas outras coisas. Aquilo que vem de Deus nunca será vital se nós estivermos de maneira escondida, às vezes bebendo de um outro lugar, de uma outra água, nos saciando um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, colocando lá os nossos prazeres, os nossos deleites. Então, em momentos oportunos, meus irmãos, na nossa vida piedosa, é importante que nós pratiquemos a aridez da alma,
para que o Espírito nos encharque de uma maneira diferente. E eu quero terminar nessa manhã de uma maneira diferente. Eu quero primeiro convidar você a fechar os seus olhos e me despedir de você. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pela palavra, te agradecemos por esse tempo que nós tivemos juntos, ouvindo a tua palavra, Senhor, e recebendo do teu clamor. Peço para que o Senhor abençoe a vida de cada um, dê a cada um, Senhor, mais a tua presença, e que essa semana seja uma semana muito especial, Senhor, muito especial. Seja uma semana cheia das tuas manifestações. Pedimos para que o Senhor encontre nos meus irmãos aqui coragem e ousadia, para que eles mesmos provoquem a aridez da alma deles, buscando por meio de um jejum de alimento, por meio de uma abstinência de uma prática de entretenimento, pedindo, tomando decisões para que eles se sequem de tudo aquilo que o mundo tenta jogar sobre eles como se fosse água do céu, e sabemos que não é. Dê a ousadia, dê a coragem, dê a determinação, que o sim seja sim, que o não seja não, que ninguém aqui faça voto de tolo, que venha se arrepender no meio da semana, mas pelo contrário, que o Senhor, dentro da maturidade, do tempo e da estação de cada um aqui, tu fales com clareza a respeito das questões que eles vão se abster, das decisões que eles vão tomar para buscarem a tua presença. Leva-os em segurança, abençoando a entrada e a saída de cada um deles, no nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, nós já encerramos, mas se você foi tocado por essa palavra nessa manhã, e você precisa falar algumas coisas do teu coração para o teu Deus, se você entendeu que algumas coisas precisam estar no lugar de maneira mais apropriada, você não precisa esperar a quarta-feira e nem o meu apelo talvez. Vem para frente, se ajoelhar, vamos adorá-lo, vamos nos encharcar das águas de Deus desde agora, aqui, nesse momento. Sinta-se livre para falar com teu Deus, para agir conforme aquilo que está no teu coração, ou aquilo que o Espírito Santo está imprimindo em você, que nós possamos aproveitar esse momento. Ele está aqui. Você crê nisso? Ele está aqui, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos buscar a face de Deus nesse momento.